Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Na aula de hoje, aula número 9, nós vamos acompanhar o capítulo 5, do verso 1 ao 17, que fala muito ao nosso coração sobre os aspectos relacionados à pureza, à santidade e aos frutos da luz. No Entendendo um Pouco, nós vamos ver qual o objetivo do texto. Paulo fala que a igreja tenha cuidado para que ela se mantenha limpa, sem mácula. Ele exorta sobre a pureza, sobre os cuidados, sobre a imoralidade que era comum à época, lembrando a ela o seu propósito, que é trazer luz ao mundo. Mas qual era a cultura da época? Bom, os gregos possuíam uma cultura onde o sexo ocorria de forma indiscriminada, para ambos os gêneros. Eles cultuavam diversos deuses, como por exemplo Dioniso, Diana, além de personagens da sua mitologia darem bastante ênfase a essa conduta que é contra os princípios da vontade de Deus. A divisão textual ocorre basicamente em 5 blocos. Nos versos de 1 a 2, nós temos as recomendações e o embasamento espiritual. Nos versos 3 a 4, nós observamos quanto à conduta imoral. Nos versos 5 e 7, nós temos o reflexo do pecado. E nos 8 e 14, nós falamos sobre o fruto da luz. Para finalizar, nos versos 15 e 17 a 17, nós falamos sobre a sabedoria como forma de vida. Mas vamos para a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Aleluia! No Caminhando pela Palavra, nos versos 1 e 2, nós temos as recomendações e embasamento espiritual, que diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós a si mesmo, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, nós temos aqui, amado, você vai acompanhar no slide, a divisão em tópicos de imitadores de Deus, a prática. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. 2 verdades espirituais existem aí. A primeira coisa é que nós temos que copiar, nós temos que reproduzir tudo aquilo que nós aprendemos primeiramente de Deus, depois no ministério de Jesus, e ouvir o que o Espírito Santo traz ao nosso coração. E o segundo princípio é o princípio de filhos. Nós fomos adotados. Nós temos por Pai o Criador dos céus e da terra. Nós temos atrás de nós toda a autoridade espiritual que emana do próprio Deus. E essas características são características de Deus que é para termos em nós essa conduta. Então, ele depois fala para nós andarmos em amor.
andar em amor nada mais é do que reproduzir tudo aquilo que nós aprendemos para com o outro, para com o irmão. E nesses dois versos se baseiam todo o ensino que nós veremos mais para frente, aplicando as características necessárias a todos os cristãos. No último ponto, ele fala sobre o sacrifício salvífico, universal e definitivo de Cristo, quando ele fala que Jesus se entregou a si mesmo por nós, uma oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então, ele fala que a gente tem que andar amor, ele coloca na mesma balança a atitude de Cristo, é a atitude que nós devemos andar para conosco, para com os irmãos e para com Deus. Em Êxodo 29, ele fala sobre todo o processo de libação, de oferta, de sacrifício que era feito no Velho Testamento para que o pecado fosse perdoado. E nos versos 42 e 43, eles retratam muito bem o que Cristo fez por nós, que diz o seguinte: este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Então, essa tipificação que ocorre em Êxodo, ela foi concluída com êxito por Cristo na cruz, onde o holocausto, o sacrifício de Cristo, ele serviu para de uma vez por todas limpar o nosso pecado e nos trazer a comunhão para com o Senhor. Então, esse finalzinho do verso 2, ele nos direciona, ele nos leva diretamente a um costume que foi implementado por Deus e que foi cumprido por Cristo. Nos versos 3 e 4, fala sobre as observações quanto à conduta imoral. Mas a impudicícia, que é uma palavra antiga, e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, ou seja, aos irmãos, a nós, nem conversações torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele elenca características negativas que todo cristão deve evitar. Nós podemos dividir tudo isso que ele falou, inclusive essas duas palavras que não são usuais para nós, que é impudicícia e chocarrice, nós devemos entender primeiro o que elas são e o que nós devemos fazer para evitá-las. Primeiramente, ele divide em pecados sexuais, que são pecados que nós representamos contra nós mesmos, contra o nosso corpo, até porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus, e os pecados da língua, que são aqueles direcionados a pessoas que estão ao nosso redor. E também que muitas vezes, quando nós os proferimos, eles trazem sobre nós condenação. Referente aos pecados sexuais, nós vemos a impudicícia, que na verdade o significado na língua portuguesa é falta de pudor, mas no grego a palavra que é utilizada, que vocês vão acompanhar aí no slide, em azul, é porneia. Então esse porneia, ele é muito mais do que uma simples falta de pudor. Na verdade, é uma palavra que é mais abrangente e nos direciona a todo tipo de pecado sexual, seja com os olhos, quando você contempla e deseja, seja com a fala, quando você fala pornografias, e seja quando você pratica ou intenta praticar. Então é muito mais abrangente do que a gente pode imaginar. E o segundo aspecto que ele fala é sobre impureza. Impureza é tudo aquilo que não é puro, é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, contra o que o Espírito Santo testifica em nossas vidas. Referente aos pecados da língua, nós vemos dois pontos. O primeiro ponto são palavras vãs, são palavras obscenas. Elas contaminam a nossa vida. Ela muitas vezes, como nós vimos nas aulas passadas, os palavrões, as palavras de baixo calão, as palavras pornográficas, elas muitas vezes se tornam um costume. E as pessoas praticam, e nós outrora praticávamos, muitas vezes sem perceber. Chocarrices agora, aquela palavra, lembra? Ela é relacionada a gracejo indecente ou atrevido. Esses pecados, esses dois tipos de pecados, eles são como manchas na vida do cristão. Eles são contra a si mesmo e contra os outros. Mas o mais importante nós entendermos é que ambos ferem
a nossa comunhão com Deus e entristecem o Espírito Santo. E Paulo nos encoraja a abrir mão disso e, em contrapartida, nós devemos agir prestando ações de graça a todos os irmãos. Andarmos na presença de Deus, falando coisas santas, coisas que agreguem, como nós vimos na aula 8, você pode conferir lá. Nos versos 5 e 7, fala sobre a reflexão do pecado. O verso 5 diz o seguinte: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Agora nós vamos entender, nós vamos voltar à nossa infância, onde nós tínhamos aquelas atividades em que existem duas colunas. A primeira coluna, ela é baseada nos versos 3 e 4, onde nós podemos entender que os delitos e pecados abordados nesses versos, que eu falei agora há pouco, que quando são praticados por nós, produzem um resultado espiritual e nos caracterizam diante do Pai, negativamente, onde as ações humanas, elas são a base desse texto. Nós temos que as ações humanas são, na primeira coluna, as conversas torpes, as palavras vãs, a impudicícia e a cobiça. Esses são os pecados que, quando nós praticamos, ele nos leva para a segunda coluna, que é o resultado espiritual, onde tem pessoas que podem ser incontinentes, impuras e avarentas. Se nós fizermos uma ligação e fizermos aquele trabalho, aquela atividade infantil, nós vamos ligar conversas torpes diretamente à impureza. Ela produz impureza. As palavras vãs, elas também produzem em nós impureza. A impudicícia, que é a falta de pudor, que é porneia, ela nos leva, ela produz o resultado espiritual de incontinência. Nós observamos pessoas que têm uma incontinência sexual absurda, pessoas que muitas vezes pensam o tempo todo em sexo, em perversão sexual, em pecados relacionados ao sexo, como orgias. E, por último, a cobiça, que ela é diretamente ligada ao fato de ser avarento. Aqui, no slide seguinte, nós vemos claramente a tipificação do entendimento de Paulo. Nós podemos entender que esses pecados, abordados no verso 3 e 4, quando praticados por nós, produzem um resultado espiritual e nos caracterizam diante do Pai. Agora a gente vai observar que Paulo, nesses versos, ele faz uma colocação que é como se fosse as etapas de um julgamento, onde nós temos os tipos de delito, a atribuição pelo pecado, o resultado final e a condenação, onde o Código Penal são os versos 3 e 4, que ele fala os tipos de delitos e pecados. A acusação é quando nós praticamos, que gera uma sentença, que é o resultado final, que é o resultado espiritual do pecado praticado, e nos leva para a condenação, que é quando nós não recebemos em Cristo a nossa herança no reino. Em Mateus 25, capítulo 25, verso 34, diz: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Então, quando nós cometemos esses delitos, além de nos afastar de Deus, perdemos a comunhão com Deus, nós deixamos de receber a nossa herança. A herança que nós temos é o reino de Deus, que está preparado para nós desde a fundação do mundo. Quando Adão pecou, esse pecado, esse escrito de dívida, ele foi repassado para nós, então nós perdemos esse direito, essa herança. E agora nós entendemos que quando pode ser considerada, quando ele fala a questão da idolatria, que diz: saber, pois, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, ela não é apenas a questão da avareza, mas também o porneia, ele pode ser considerado um tipo de idolatria, quando uma pessoa está cega pelo pecado e ela idolatra o seu corpo e o outro corpo das outras pessoas de forma tão grande que ela não consegue se controlar. Há também um pecado de idolatria por trás disso. Nos versos 6 e 7, fala o seguinte: ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre essas coisas vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Então, no comecinho aí, Paulo fala que ninguém vos engane.
Isso nos remete a estabelecer e a guardar no coração a palavra de Deus. É muito interessante que nós podemos abordar dois aspectos. O primeiro aspecto é quando nós nos enganamos por acharmos que somos fortes ou que nós conhecemos demais a palavra e não podemos cair no pecado. E o segundo aspecto, ele é relacionado à questão de que na época da igreja primitiva havia muita influência, havia uma tentativa de influência não só daqueles que eram contra a palavra, né, daqueles que não ouviam a palavra e daqueles que tentavam distorcer a palavra de Deus, daqueles que tentavam trazer conceitos que eram contra a palavra de Deus, como se tivesse uma certa libertinagem. Mas Paulo fala, olha, ninguém vos engane com palavras vãs, ou dizendo que nós podemos pecar, mas se nós pecarmos, o Espírito Santo, Deus nos perdoa, o Espírito Santo nos consola. Não, nós temos o perdão, nós sabemos que se nós pecarmos e nos arrependermos, Deus ele é fiel e justo para nos perdoar, mas não é porque nós temos o perdão hoje que nós vamos pecar deliberadamente. O segundo ponto é a prática que separa. Quando nós praticamos os pontos que foram abordados anteriormente, os pecados que foram abordados anteriormente, nós somos separados de Deus. E Paulo ele fala de forma clara sobre a separação que dá entre os filhos de Deus e os filhos da desobediência. Nós observamos no capítulo 3 e 4 que fala sobre os filhos da desobediência, que são aqueles que praticam o pecado e que muitas vezes até ouviram a palavra, foram apresentados à palavra, mas não deixaram a prática do pecado. Eles se tornaram desobedientes. E nós fomos chamados para contagiar e não para nos contaminar. Nós fomos chamados para levar a palavra do Senhor, o ide, e não para deixar o mundo, o pecado, entrar em nossa vida e fazer morada. Em Tito 3, 10 e 11 diz, evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo pela primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então, nós somos convidados a levar a palavra, mas se uma pessoa, ela peca contra você, contra Deus, e você adverte uma ou duas vezes, e a pessoa insiste no erro, vamos evitar para nos contaminar, para que a gente não venha ser contaminado, e que nós podemos fazer entrar no campo da oração. Nos versos 8 a 14, nós temos o título central do capítulo, que é sobre os frutos da luz. Nós veremos nesse desenho aí que ele é um ciclo, onde nós temos no verso 9 a definição, nos versos 10 e 11 sobre pôr em prática e exortar, no verso 12 as ações do homem natural, no verso 13 lançamos as obras da luz, né? Lançamos o pecado à obra da luz, nós trazemos o fotizo, que é utilizado pelo Paulo no grego, que é trazer luz às escrituras, ao pecado, às ações. E no verso 14, o resultado das obras após a iluminação de Cristo. Nos versos 8 e 9 diz o seguinte, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Primeiramente, nós podemos observar o seguinte, o que era escuro tornou-se claro como Cristo. O entendimento anterior que nós tínhamos, o pecado, a condição pecaminosa que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, nos caracterizava como, lembra que nós vimos há um minuto atrás? Filhos da desobediência. E nós éramos trevas, mas agora que nós fomos iluminados pela palavra de Deus, que nós recebemos do Senhor Jesus, nós somos luz. E é importante que ele fala, sois luz em vocês mesmos. Sois luz no vosso entendimento. Não, nós somos luz no Senhor. Nós somos, é como se nós fôssemos um espelho, que a luz da palavra, o poder de Cristo, bate em nós e reflete para o mundo. É no Senhor que ocorre todo o agir de Deus. Nós somos apenas vasos de barro. E o Senhor, Ele derrama a glória dEle em nossas vidas para alcançar outras pessoas. E em Mateus 5:16 diz o seguinte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. Nós podemos ver uma analogia muito interessante em que estamos falando de fruto da luz e nada mais justo do que compararmos os frutos da luz com o fruto da terra. Aqui na terra nós temos os frutos, ele tem casca, polpa e semente. Já os frutos espirituais, eles têm também a casca, que é a bondade, a polpa, que é a justiça, e a semente, que é a verdade. Aleluia. Em Mateus, ele diz o seguinte, Mateus capítulo 13, verso 8, outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quando nós entendemos esse conceito de frutos, eles são atributos que ocorrem nas nossas vidas mediante a boa, perfeita e correta fruto gerado da semeação da palavra. Observe, um irmão, algumas semanas atrás, ele trouxe um conceito muito interessante, que ele dizia que a função do fruto é proteger as sementes. E a semente que Paulo fala aqui é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus que se revela em Cristo. Então, quando nós temos a bondade, a justiça e a verdade, que é a palavra de Deus, nós semeamos e elas geram em outras pessoas tais frutos, que é o novo nascimento. Então, há sim uma relação entre bondade, justiça e verdade. E elas são extremamente antagônicas às setinhas que vocês estão vendo aí, que é a maldade, que está em Efésios 4:31, a cobiça, que está nesse mesmo capítulo, no capítulo 5, versículo 3, e o engano, que estava no verso 6. Nos versos 10 e 13, nós vamos ter o seguinte: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que lhes fazem oculto, o só referir vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Então, primeiramente, nós somos convidados pelo apóstolo Paulo a analisar e provar todas as coisas à luz da palavra. Quando ele fala que nós devemos não sejais cúmplices, é uma postura em que a gente deve adotar, porque a indiferença à conduta pecaminosa alheia. Certamente, um dos maiores pecados que uma pessoa pode cometer é a indiferença. Quando você vê uma situação que é na sua vida de pecado e você não toma uma ação, ou você vê algum irmão pecando e você, de forma amorosa, não toma uma ação para exortar, lembra o que nós lemos? Exortar uns aos outros no tempo que se chama hoje. Esse é um dos maiores pecados. É quando nós vemos o erro e nós não agimos. Então, nós temos que, quando nós enxergarmos na vida de alguma pessoa ou de nós mesmos o erro, nós devemos sim não nos conformar, não sermos cúmplices nas obras erradas, mas sim trazê-las à luz da palavra, para que a luz de Cristo, a luz dos ensinamentos da palavra de Deus, possa mostrar o erro e essas obras sejam reprovadas. Que a pessoa que pratica, quando alguém ou nós mesmos, possamos cair na real e entender que o que nós estamos praticando ou outra pessoa está praticando, ela vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Em Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, nós somos encorajados a Paulo a trazer todas as coisas à luz da palavra de Cristo, para que o erro venha a ser reprovado. Não é que a pessoa venha a ser condenada, não é que a pessoa venha a ser envergonhada, não, mas as atitudes que estão por trás, que devem sim ser reprovadas, para que a pessoa encontre perdão, se arrepende e alcance misericórdia.
no verso 14, diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós vemos aqui uma ode a Cristo. Nós entendemos que esses versos, eles estão diretamente ligados ao poder que opera em nós. Em Isaías 60, no verso 1 e 2 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a sua escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Então, nós podemos entender, aí no slide, que nós temos uma bússola, e nessa bússola nós temos todos os pontos, norte, sul, leste, oeste, mas há algo diferente. Nós temos duas letras, uma letra é o J, outra letra é o P. Então, o que nós podemos entender é que essa é a bússola moral, essa bússola aí é a bússola espiritual, em que nós temos a condição que nós estávamos, a condição pregressa do P, do pecado, que aponta para baixo, coincidentemente, e o J, que é Jesus, que quando nós colocarmos o nosso sentido, a nossa direção para Jesus, ele vai nos levar para cima, ele aponta para Deus. Ele aponta para o Pai. Nós podemos entender claramente que Jesus ele manda aqui para que nós venhamos despertar, levantar entre os mortos e iluminar. Ou seja, era como nós estávamos dormindo porque não conhecíamos a palavra, nós fomos enxertados pela palavra de Deus, nós acordamos, nós nos batizamos, nos encontramos com o Senhor, nós levantamos dentre os mortos e ganhamos vida, e hoje nós recebemos a luz de Cristo. Nos versos 15 e 16, nós vemos o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós podemos compreender que Paulo ele fala algumas coisas importantes. A primeira é que a gente vem andar como sábio, e depois que a gente venha remir o tempo. Mas essas duas atitudes, elas são a consequência de uma causa muito maior, que são os dias. Paulo fala que os dias são maus. E quando nós tentamos entender que, lembra quando nós falamos no primeiro verso, que Paulo fala para nós andarmos em amor, aqui ele está repetindo, ele está enfatizando para que nós venhamos andar em amor e sabedoria. Porque como os dias são maus, nós precisamos remir esse tempo. E remir o tempo não é um termo muito utilizado por nós. No grego, a palavra utilizada em remindo ou remir é exagorazó, com perdão da pronúncia, que significa comprar ou resgatar da perda. E o tempo que Paulo fala não é o tempo cronológico, não é o cronos. O tempo que ele utiliza, que ele relaciona, é o kairos, ou seja, é diretamente ligado e proporcional ao sentido de, como diz no baianês, correr atrás do tempo perdido. É totalmente de acordo, como se nós tivéssemos uma relação, que está até aí no slide, com as ações do passado, do presente e do futuro, onde no passado nós tínhamos uma ação predecessora, ou seja, anterior à nossa conversão, do velho homem, onde nós éramos nécios, nós éramos tolos. Porém, quando nós recebemos Cristo, nós nascemos de novo, que é o nosso presente, é relacionado com o momento atual do novo homem, onde nós temos que ser sábios. E isso é o exagorazó. Isso está relacionado à perda de tempo. A ideia que ele tem, que ele passa nós temos que recuperar o tempo perdido. E isso nos leva para o kairos de Deus, que está relacionado ao futuro, ao porvir. São ações do novo homem. E esse kairos, ele está diretamente ligado a duas situações distintas. A primeira, ambas com urgência. No primeiro momento, numa situação de crise ou de dificuldade. E no segundo momento, numa oportunidade,
Observemos a questão de crise quando nós estamos em uma situação de risco, numa situação iminente de risco, e nós devemos tomar uma postura enérgica para evitar o agravamento dessa situação. O segundo cenário, que é o aspecto positivo de uma oportunidade, imaginemos que nós temos um amigo que nós não vemos há muito tempo, ele não conhece a palavra de Deus, ele mora em outro local, e ele marcou conosco para nos encontrarmos depois de muito tempo, num determinado dia, em determinada hora, e nós nem sabemos se vamos encontrá-lo novamente. Então aí nós vemos sim um exemplo do Kairos de Deus, onde nós temos a oportunidade, é o momento exato de levar a palavra do Senhor. Então, diante dessas duas situações, nós podemos entender o que Paulo queria dizer. Olha, sejam sábios, não sejam tolos, vocês têm que remir o tempo, ou seja, agir entendendo que há uma urgência nas suas atitudes, né, no seu ministério, nas situações da vida, do cotidiano, ainda mais naquela época, que era uma época de perseguição. Então, a questão do remir o tempo é muito importante. Ela é relacionada aos dias, que se naquela época já eram maus, quem dirá hoje? No verso 17, Paulo diz, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Nós vemos aí que ele fala para nós compreendermos. Se nós analisarmos a palavra compreender, na verdade, ela é a junção de outros dois sentidos. O primeiro é conhecer, é quando nós sabemos que existe. O segundo é entender o sentido, a razão, trazendo para a nossa vida cristã. Quando nós conhecemos acerca de Deus e nós entendemos o sentido da morte, da ressurreição de Cristo, nós podemos ser direcionados para fazer a vontade, que nada mais é do que é o propósito. E para quê? Para executar a boa obra em sua totalidade. Essa boa obra em sua totalidade, ela começa primeiro na minha vida e na sua vida. Começa em nós e depois ela é direcionada ao restante das pessoas que estão ao nosso redor, à humanidade. O ID do Senhor, ele deve ser executado quando nós compreendemos, quando nós entendemos e quando nós executamos esse propósito. Aplicando em nossas vidas, nós podemos entender e tentar refletir sobre essas três perguntas. A primeira é, quais foram as lições aprendidas hoje? A segunda é, você pode entender como a natureza imoral do homem natural nos leva para longe de Deus? E a terceira é, você tem buscado o Espírito Santo? Você tem buscado de Deus tudo aquilo que Ele tem para a sua vida? Porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Nós não podemos cometer os pecados sexuais e imorais que nos afastam do Senhor. E agora, na palavra, no verso, como nós temos de costume, diz o seguinte, Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa de seu amor superabundante, se fez o que nós somos, para fazer de nós o que Ele próprio é. Irineu de Lyon. Que Deus os abençoe e até a próxima aula.